Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso coração, aí estará também o vosso... Pois onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai pôr à frente do pessoal de sua casa, para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje continua São Lucas, quase que insistentemente, quase que numa insistência irritante, mas não é irritante, é porque nós necessitamos de ouvir constantemente este ensinamento. Ele continua repetindo que nós precisamos ter a sabedoria que abre os nossos olhos para aquilo que verdadeiramente importa. Isto é, no evangelho de hoje, no trecho do evangelho de hoje, retirado do capítulo 12 de São Lucas diz: naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não tenhais medo, pequenino rebanho. Por que São Lucas está dizendo isso? Não tenhais medo. Porque o contexto no qual este texto foi escrito era de perseguição. Quando São Lucas escreveu esta passagem, os cristãos estavam sendo perseguidos. Os cristãos estavam perdendo os seus bens, os cristãos estavam sendo assassinados porque eram cristãos. Apenas um parênteses aqui: imagine, meus santos, aquela
famigerada teologia da prosperidade, que diz assim: procure Jesus e os seus problemas serão resolvidos. Procure Jesus e você pagará todas as suas contas, porque você terá prosperidade. Procure Jesus e a sua vida vai melhorar. Ora, meus santos, imagine se São Lucas poderia dizer isso, porque quem procurasse Jesus perderia os bens. Quem procurasse Jesus perderia a paz neste mundo, porque colocaria a sua vida em risco. Quem procurasse Jesus teria problemas, não prosperidade, facilidade e dinheiro. Percebe aqui que quão maligna e contrária ao espírito evangélico é esta chamada teologia da prosperidade. Pois bem, fecha parênteses, voltemos para cá. Então, os cristãos sabiam que para abraçar Cristo, eles teriam que estar dispostos a perder muita coisa. Aqui mostra muitas vezes o nosso catolicismo, o nosso cristianismo burguês, light, diluído, superficial, liquefeito, ralo, que nem fede nem cheira. Isto é, a gente quer ser católico, a gente quer ser cristão, mas desde que isso não seja muito exigente. Eu vou à missa aos domingos, tá bom, e vivo alguns mandamentos, e tá bom demais. Por quê? Porque você não quer investir, empregar a sua alma naquilo. Você não está disposto a perder qualquer coisa, mas não perder Jesus, não perder a sua fé. E isso, São Lucas, que está insistindo, está recordando aquilo que Jesus falou, está aqui escrevendo, repetindo. Ele vem repetindo já há alguns domingos. Nós estamos no 19º domingo do tempo comum. No 16º domingo, nós ouvíamos lá Lucas capítulo 10, em que Jesus dizia: Marta, Marta, eis que tu te agitas e te preocupas com muitas coisas, mas uma só é a necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Então Lucas mostra aqui que existe a melhor parte, existe o essencial, e que nós não podemos nos esfacelar, nos dispersar em tantas coisas, porque nós temos apenas um único coração, e onde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Em que eu aplicar o meu coração, aquilo é que de verdade será o mais importante na minha vida. Pois bem, no 17º domingo do tempo comum, São Lucas coloca o quê? Jesus ensinando o Pai Nosso. E nós refletíamos aqui na igreja que as 3 primeiras preces do Pai Nosso se referem a Deus. Que as 3 primeiras preces do Pai Nosso, as mais importantes, devem nos direcionar a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, São Lucas, ele reafirma, ele repete a primazia de Deus na nossa vida. E, meus santos, é fácil de dizer, mas não é tão fácil assim de viver, não é? Quantas vezes somos tentados a colocar em primeiro lugar as coisas mais urgentes, não as mais importantes, nem as mais necessárias. Colocamos em primeiro lugar na nossa vida as coisas materiais, não as coisas espirituais. Quando o ensinamento evangélico é o quê? Que nós devemos colocar em primeiro lugar as realidades espirituais, porque de que vale ao homem ganhar tudo que existe de material e perder o espiritual. Por isso, diz São Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2: aspirai, desejai, labutai
pelas coisas do alto, não pelas coisas da terra. Que nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos batalhar, nós precisamos labutar pelas coisas que não passam e não pelas coisas que passam. João, capítulo 9, versículo, sei que o versículo é 27, mas está marcadinho aqui, né? Memória fica ruim, a gente procura. Nada, que nono que nada. João, capítulo 6, é só levantar o 9, vira 6. João, capítulo 6, versículo 27. Esforçai-vos por aquilo que não passa, pelo alimento que não passa, e não por aquele que se perde. Mas, sejamos sinceros, para que é que a gente se esforça? Por aquilo que passa. Você batalha, você se esforça, você foca no trabalho para ganhar dinheiro, mas você não tem este mesmo foco e esta mesma determinação nas coisas espirituais. No 18º domingo do tempo comum, São Lucas volta novamente com este ensinamento, dizendo: olhe, a vida do homem não consiste na abundância dos seus bens. Olhe, eu estou avisando. A vida do homem, a felicidade do homem, a realização do homem não consiste nas coisas materiais. E hoje, então, para aquela comunidade perseguida, para aquela comunidade que poderia morrer, para aquela comunidade que perderia os bens por causa de Jesus, São Lucas diz: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino, o céu, a salvação eterna. Não tenha medo de perder as coisas por causa de Cristo. Imagine, vamos agora nos colocar no lugar destes interlocutores de São Lucas. Imagine que você, ao vir à missa hoje, você colocasse em risco perder o seu emprego, os seus bens e, para aqueles que têm, a sua conta bancária. Você viria à missa? Seja sincero, responda não, tá? Não para mim. Percebe? Isto é, a gente até está disposto a vir à missa, a ser católico, desde que isso não complique a minha vida. Já tenho muitos problemas, Senhor. O Senhor vai me acrescentar mais, por favor. Se não vai resolver, pelo menos não complique. Pois é, meu santinho. Mas os cristãos, no início da era cristã, eles buscavam Jesus, sabendo que a sua vida aqui na terra poderia se tornar ainda mais difícil, ainda mais complicada. E São Lucas diz: não tenhas medo, vale a pena, tudo para alcançar o reino, porque tudo neste mundo passa. Como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 31, a figura deste mundo passa. Tudo passa, meus santos. A saúde, a beleza, a riqueza, os anos. Se não morrermos jovens, morreremos velhos, mas morreremos. A figura deste mundo passa. E em que é que nós iremos colocar a nossa esperança? Em que é que nós iremos aplicar todas as nossas fichas? Em que é que nós iremos colocar o nosso coração? Que, como diz aqui a palavra de Deus, porque onde está o vosso tesouro, aquilo que importa, está o vosso coração. Se a minha riqueza está em Deus, o meu coração está em Deus. Se o que é importante para mim são as coisas espirituais, o meu coração está nas coisas espirituais. Mas se o que verdadeiramente importa na minha vida é ter dinheiro, o meu coração está no dinheiro. Se o que verdadeiramente importa na minha vida são os afetos, mesmo que lícitos, tá? Mas são os afetos neste mundo, o meu coração está nos afetos deste mundo. Se o que verdadeiramente importa para mim é ter saúde,
o meu coração está na saúde. Mas tudo isso vai passar, tá? O dinheiro, a ferrugem destrói e a traça corrói, o dinheiro acaba, a saúde acaba, os afetos acabam. Se não acabarem durante a sua vida, acabarão com a sua morte, mas acabam. Então, o que é que verdadeiramente importa? Então, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda esta sabedoria para que nós possamos ouvir esta palavra de São Lucas, ou melhor, esta palavra de Jesus presente no Evangelho de São Lucas e acolhê-la. Não tenhas medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o céu, a salvação, o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Então tenha bolsa, mas uma bolsa espiritual, que guarda, que retém, que coleciona coisas espirituais. Então, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Meus santos, existe em nós, homens e mulheres, uma propensão, uma inclinação, uma vocação de buscar segurança, firmeza, fundamento. E isso em si é bom. É bom que nós busquemos segurança, fundamento, é algo que dê sentido a nós, tranquilo. Mas o problema é que o homem pecador, ele procura segurança onde ela não se encontra. Ele procura um fundamento e acaba construindo a sua casa não sobre a rocha, mas sobre a areia. Estou batendo assim bem forte, porque muita gente participou da vigília e está pescando e não vai dormir. Eu estou vendo. Você passou a noite inteira acordado rezando e na homilia você não vai dormir, e nem na missa inteira. Então vamos lá, vou quebrar os dedos, mas você não dorme. Pois bem, então existe uma propensão no homem pecador de colocar a sua segurança, o seu fundamento, a sua alegria em realidades, em pessoas ou em coisas, e tudo isso é passageiro. Então precisamos, meus santos, pedir a Deus que nos conceda a sabedoria para que nós vejamos que só Jesus é a nossa segurança, que só Jesus é a nossa fortaleza, que por Ele vale a pena tudo arriscar e tudo perder. E para isso nós precisamos suplicar o dom da fé. Vamos lá, cada um aqui, durante esta Santa Missa, vamos pedindo a Deus que nos conceda esta fé vigorosa, esta fé que os primeiros cristãos tinham, que, meus santos, não é poesia, eu vou repetir, quase que ao cansaço de vocês. Os primeiros cristãos, porque se tornavam cristãos, tornavam-se pobres. Sim, porque cristão não podia exercer função pública, cargo público. Primeira coisa, cristão tinha que viver às escondidas, porque se a sua identidade cristã fosse descoberta, eles seriam presos e perderiam os bens. E se persistissem em adorar o Deus, em adorar Jesus Cristo, eles seriam condenados à morte. Então percebe que era muito perigoso tornar-se cristão, que tornar-se cristão exigia de mim uma renúncia total e completa. E hoje em dia, para você, é difícil ser cristão, porque eu não posso usar uma saia curta. Se eu for católico, eu não posso usar saia curta, eu não posso escutar funk, eu não posso ter um namoro escandaloso. Nossa, tudo isso, que sacrifício, hein? Antigamente as pessoas perdiam os bens, eram torturadas, eram presas e mortas.
e agora porque você não pode escutar funk, né? Ou porque você não pode ir para uma balada onde todo mundo enche a cara, você não pode frequentar esses lugares. É muito difícil ser cristão, é muito difícil ser católico. Percebe como nós nos tornamos medíocres, de modo que um pequeno sacrifício já se torna insuportável, já se torna demais. Por quê? Porque infelizmente nós nos esquecemos de Jesus. Porque infelizmente não existe uma brasa, um fogo, uma fornalha de amor nos nossos corações que grite: vale a pena, tudo por Jesus, para não perder Jesus. Quem a Deus tem, nada falta. Se vos possuo, nada mais me importa neste mundo. Eu tenho Deus, eu tenho o céu, e isso é o que verdadeiramente importa. Pois bem, é nesta ótica que a liturgia de hoje nos apresenta algumas figuras de homens de fé. A segunda leitura, retirada da carta aos Hebreus, no capítulo 11, diz assim, que a fé é um modo de possuir o que se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Então vamos lá, peça a Deus. Meus santos, Deus não está, a palavra de Deus aqui, né? Deus não está falando a nós por meio da sua palavra apenas para nos informar algo, mas para formar algo em nós. Ora, se a fé é um modo de possuir o que ainda se espera, peça a Deus a graça de fazer esta experiência, de ter uma fé semelhante, de modo que você já aqui na terra possua o céu, aquela certeza, entendeu? Daquela felicidade que você já está pregustando aqui na terra. E você sabe, não, imagine se eu vou trocar Deus por esse prazer momentâneo, se eu vou trocar a felicidade eterna por essa realidade passageira. Não, eu sei que existe uma felicidade pela qual vale a pena me sacrificar, vale a pena me esforçar. Esforçai-vos para passar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Se você crê nisso, você diz: eu vou me esforçar para passar pela porta estreita, porque eu sei que vale a pena. Então você, de alguma maneira, você já possui aquilo que você espera. Então a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, é a convicção, é a certeza a respeito daquilo que não se vê, é a convicção, é a certeza das realidades espirituais. Eu sei. Porque você sabe? Você viu? Não, eu não vi. Eu sei que existe um céu. Por que você sabe? Porque Jesus disse que quem tudo perdesse por Ele, teria vida verdadeira. Porque a igreja de Jesus isso ensina. E muitos outros homens e mulheres antes de mim, nisso creram e colocaram a sua vida. Eu creio que vale a pena, que isso verdadeiramente importa. E se nós não fizermos essa experiência, para nós ser cristão será sempre um fardo e um desafio impossível de ser cumprido, uma muralha impossível de ser transposta, de ser ultrapassada, porque você diz: é muito difícil ter uma fé assim. Pois bem, peça. Então a segunda leitura de hoje, aqui retirada da carta aos Hebreus, vai então nos apresentar. Aí diz: foi pela fé, versículo 8, que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança. Isto é, porque Abraão creu, acreditou em Deus, ele deixou a sua terra, ele deixou as suas raízes, ele deixou aquele povo que lá estava e partiu, sem saber para onde ia para onde Deus o indicasse, porque Deus lhe prometera uma terra. Deus tinha a ele prometido
uma terra. E ele deixou tudo. Percebe que tem que existir aqui, de alguma maneira, um abandono, um deixar para trás. Abraão creu, Abraão acreditou e Abraão alcançou. Se tornou para nós um modelo de fé. Se você pegar a carta aos Hebreus, o capítulo 11 completo, você pode seguir. Vai dizer assim, no versículo 11 agora: foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar da sua idade avançada. Ela acreditou e Deus cumpriu aquilo que prometera. Versículo 17, ainda do capítulo 11 de Hebreus: foi pela fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque, seu filho único. Isto é, Deus pediu a ele Isaque, e ele estava disposto a sacrificar Isaque, porque ele tinha fé. Diz aqui o escritor da carta aos Hebreus, ele estava ciente de que Deus é poderoso até para ressuscitar alguém dentre os mortos. Então percebe aqui, meus santos, quão é importante que nós tenhamos fé. Parece algo óbvio. Fé não é simplesmente dizer assim: eu creio que Deus existe. O diabo também sabe que Deus existe. Fé é empenhar, é aplicar, é apostar toda a sua vida em Deus e na sua palavra, e começar a viver segundo aquilo que Deus ensina. Continua a carta aos Hebreus: foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou ser tido como filho da filha do faraó, preferindo participar da sorte infeliz a fruir os prazeres culpáveis e passageiros. Moisés poderia ser o filho da filha do faraó, ter dinheiro, ter poder, mas ele preferiu fazer parte do povo de Deus. Ele perdeu tudo aquilo. A pergunta é: valeu a pena? Valia a pena? O que Moisés escolheu foi a melhor parte? Foi, meus santos. E é isso o que nós precisamos estar dispostos a renunciar. Todos nós, meus santos. Eu vou dar aqui alguns exemplos bem radicais, mas que cada um aqui aplique a sua vida, porque o grande problema atual é o quê? Os cristãos não querem renunciar, os católicos não querem renunciar, eles querem ter tudo, e quem não está disposto a escolher, quando você escolhe, você renuncia. Você escolheu uma moça para namorar, em tese, você renunciou todas as outras possíveis. Você escolheu uma mulher, um homem, o homem escolheu uma mulher, a mulher escolheu um homem para casar. Você renunciou outros estados de vida possíveis, ou outras pessoas possíveis com quem você poderia se casar. Entende? Então, quando você escolhe algo, você já renuncia. Mas o cristão, o católico, imaturamente, ele acha que não precisa escolher, que ele quer tudo, até aquelas realidades que são contrapostas, que são contrárias umas às outras. Então, imagine aqui, quantas vezes, às vezes, vem alguém ao escritório para um atendimento, numa conversa, e a pessoa diz assim: padre, vem um rapaz ou uma moça homossexuais, e o rapaz diz assim: padre, mas eu nasci com esta inclinação, mas eu não vou aqui entrar, não é o momento de entrar nesta questão, se alguém nasce homossexual, se a pessoa se torna homossexual. A questão aqui não é essa. A questão é: nós nascemos com desregramentos em nós. A palavra de Deus diz que no pecado
eu fui concebido, eu reconheço toda a minha iniquidade, pois no pecado minha mãe me concebeu. Nós já nascemos com inclinações más, porque nós nascemos pecadores. Ora, se o princípio é esse, eu nasci com isso em mim, logo isso é lícito. Existem coisas más em nós, desde pequeninos, e que nós precisamos, para alcançar o reino dos céus, ordená-las, renunciá-las, podá-las, porque nós sabemos que vale a pena. Agora, se só existe esta vida neste mundo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos viver tudo o que for possível, e vamos fazer todas as experiências possíveis e imagináveis, porque só existe o aqui e agora. Mas se existe uma vida reservada para nós, e se a palavra do Senhor é verdadeira, não tenhas medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. É verdade que existem pessoas que são mais desejosas de bens materiais, quase que uma necessidade de possuir, de ter. Pessoas que a gente diz assim, aquela pessoa é muito gananciosa, e ela experimenta esse desejo de possuir coisas no profundo do seu coração, esse desejo de ter cada vez mais, e ela vai precisar então, por amor a Cristo, se dentro dela brilhar a luz da fé, esta pessoa doente, ela vai ver que Jesus é um bem maior, que Jesus é a melhor parte. Então eu vou ter que lutar contra este desregramento que existe em mim, que eu quero colocar a minha vida, que eu quero ter como fundamento da minha vida os bens materiais, e eu vou então fazer violência a mim mesmo e colocar Jesus como o fundamento da minha vida. Embora a minha inclinação pecaminosa é querer colocar como fundamento da minha vida os bens materiais. Existem pessoas que são super, hiper, mega power vaidosas, muito vaidosas, de que elas colocam na beleza, elas dão à beleza um valor que ela não tem, um valor além da conta, e elas estão dispostas a tudo para manter a beleza. E aí elas descobrem que existe algo muito mais belo, e por aquela beleza que não passa, ela deve estar disposta até a sacrificar aquele apego desordenado que ela tem a si mesma. Existem pessoas que são sexualmente mais ativas, que tem isso mais presente no seu coração. Para essa pessoa, viver um namoro de castidade será mais difícil do que um rapaz, uma moça mais tranquilos. E não vale para ele dizer, mas eu sou assim. Você é doente, meu santinho. Recordemos-nos, todos nós somos doentes, nós temos variadas doenças que o pecado manifestou em nós, e nós precisamos então, por amor a Cristo, para alcançar o reino, estar dispostos a renunciar tudo isso que às vezes pode lhe ser caro, pode lhe ser importante, mas que você sabe que o que verdadeiramente importa é alcançar o reino, é alcançar o céu, é alcançar a salvação, é alcançar Jesus e ser por Ele alcançado. Nisto creram os primeiros cristãos, nisto acreditou Abraão, que Deus era mais importante. Ele deixou sua terra e estava disposto até a sacrificar Isaque. Nisto acreditou Moisés, ele deixou toda a riqueza que ele poderia ter no Egito, para fazer a vontade de Deus, e isto será para todos nós. Se nós, meus santos, não estivermos dispostos a renunciar, nós nunca iremos possuir a verdade, a felicidade, a beleza
que verdadeiramente importa. Mas para isso, para que nós façamos livremente e com alegria no coração, e não forçados, e não mal-humorados, nós precisamos ver, a partir da luz da fé, que Jesus é a verdadeira riqueza, é a verdadeira beleza, é a verdadeira vida das nossas vidas. Para isso, peça o dom da fé. Agora, nesta Santa Missa, no finalzinho desta homilia, vamos pedir a Deus que nos conceda esta sabedoria que São Lucas, durante 4 domingos, está insistindo. Repito, no 16º, Marta, Marta, tu te agitas com muitas coisas. Quantas Martas há aqui? Pessoas que se agitam e procuram muitas coisas, mas uma só é a necessária. Maria escolheu a melhor parte. Nós estamos escolhendo a melhor parte? No outro domingo, São Lucas vai repetir novamente o Pai Nosso, para que nós rezamos o Pai Nosso com fruto e aprendamos a pedir a Deus primeiramente as coisas do céu, as coisas espirituais. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. No outro domingo, São Lucas vai de novo insistir, porque nós somos pecadores e temos a tendência, por causa do pecado original, de querer colocar a nossa alegria nas coisas passageiras. São Lucas então pega um outro ensinamento de Jesus e repete: olhe, não se esqueça, a vida do homem, a felicidade do homem, a realização do homem não consiste na abundância dos seus bens. E no domingo de hoje, São Lucas então pega um outro ensinamento de Jesus e coloca aqui, dizendo: não tenhas medo, pequenino rebanho, de perder tudo, de perder os bens, de perder o conforto, de perder a segurança, de perder até mesmo a própria vida, pois foi do agrado do Pai dar a vós o céu, a salvação, o reino. Por isso, vendei os vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu, uma beleza no céu, uma saúde no céu. Lembrando que a palavra salus, saúde em latim é saúde e salvação. Então, uma pessoa saudável, uma pessoa salva, segundo Deus, segundo as categorias espirituais, porque existem pessoas que têm salus, que têm saúde do corpo, mas não tem salus na alma, está danada, está perdida. Tem uma saúde passageira, mas não tem a saúde que verdadeiramente importa. Tem uma riqueza passageira, mas não tem a riqueza que verdadeiramente importa. Tem a riqueza passageira, mas não tem a riqueza que verdadeiramente importa. Tem beleza passageira, mas não tem a beleza que verdadeiramente importa. Tem vida passageira, mas não tem a vida que verdadeiramente importa. Por isso, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, está o vosso coração. Que Deus, meus santos, nos conceda esta graça, e que nós, nesta Santa Missa, de verdade a supliquemos. Eu vou terminar a homilia agora, e vou me sentar. Vai dar um minutinho que seja, para que vocês possam fazer suas estas palavras, para que vocês de verdade peçam a Deus esta sabedoria, para que vocês de verdade peçam a Deus a fé, para que vocês peçam que Deus ilumine os seus olhos, para que vocês, a partir de Deus e da luz de Deus, vocês possam ver e desejar todas as coisas, né? Ver todas as coisas a partir de Deus e desejar as coisas que verdadeiramente importam. Que Santo Abraão, que Santo Moisés do Antigo Testamento intercedam por nós, e que todos aqueles que escolheram a melhor parte, como Maria, também intercedam por nós, para que nós, tão agitados neste mundo, saibamos também escolher aquilo que verdadeiramente importa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado.